Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã desse domingo. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Vamos falar muito sobre o jogo de ontem, né? Atlético Paranaense 0, Vasco 0, na Liga Arena, na Arena da Baixada, um empate até então importante pelas questões da classificação, mas no decorrer da rodada, hoje, vários jogos importantes. Vamos ver se esse ponto foi muito bom ou não. Depende aí das circunstâncias da 35ª rodada. Vamos falar muito sobre os próximos jogos do Vasco, lista de desfalques, graças ao nosso querido Anderson Daronco, né? Para não falar o contrário. Apitou tudo que pôde reverter contra o Vasco na partida de ontem. E claro, sem representatividade nenhuma, vamos ser reféns de arbitragem até o final do campeonato, porque não temos ninguém que nos represente a não ser nós mesmos, torcedores vascaínos. Vamos falar também sobre a situação do Medel, que vai ser reavaliado, e também muito sobre o Gigante da Colina no próximo jogo contra o Corinthians. Mas antes da gente começar, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba. E corre lá nos comentários, sempre deixando a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Começando esse vídeo recheado de informações a respeito da rodada do Campeonato Brasileiro e da tabela de classificações, já iniciamos o domingo com algumas surpresas. A primeira, já temos um novo rebaixado matematicamente. Após derrota para o Fluminense, o Coritiba está rebaixado. Então, América em 20º, Coritiba em 19º, jogarão a Série B ano que vem. E agora restam duas vagas. Ainda na zona do rebaixamento, o Goiás na 18ª e o Cruzeiro na 17ª estão aí sendo os mais arriscados no momento. Lembrando que ambos se enfrentam, tá? Goiás e Cruzeiro na segunda-feira lá na Serrinha. Em caso de vitória do Goiás, o torcedor vascaíno comemora, porque o Goiás chega a 38 pontos e o Cruzeiro com 41 permanece na zona da degola. Então, o resultado melhor para o Vasco seria a vitória do Goiás, tá? E, claro, falando sobre a tabela de classificações, o Gigante da Colina sobe uma posição, entra na zona de classificação da Copa Sul-Americana. Está em 14º com 42 pontos, os mesmos 42 do Santos, que está na 15ª colocação, e um ponto a mais do Bahia com 41, que goleou o Corinthians nessa rodada, e o Cruzeiro também com 41, é o primeiro ali dentro da zona do rebaixamento. Como eu falei anteriormente, joga contra o Goiás na Serrinha. Então, quem está abaixo do Vasco joga fora de casa, a não ser o Goiás, que não ameaça caso some pontos na tabela de classificações do Campeonato Brasileiro de 2023. Dando uma passada aí na rodada rapidinho, lembrando que sexta-feira o Bahia goleou o Corinthians na Neoquímica Arena por 5-1. Ontem, na Liga Arena, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense Vasco 0-0 e Fluminense no Maracanã contra o Coritiba rebaixou a equipe do Coxa para a Série B 2-1. Aí vamos aos jogos importantes que interessam ao Vasco hoje, tá? 4 da tarde no Newton Santos, Botafogo e Santos. Em caso de vitória do Botafogo, o Vasco fica ali, né, ainda à frente da equipe santista. Ainda que o jogo entre Goiás e Cruzeiro seja apenas na segunda-feira, temos outros confrontos no Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e Grêmio, São Paulo e Cuiabá, Internacional e Bragantino, Fortaleza e Palmeiras, América Mineiro e Flamengo jogam nesse domingo. Então ficou só para segunda-feira, um dos jogos mais importantes que visa aí as pretensões do Vasco no Campeonato Brasileiro, que é Goiás e Cruzeiro. Lembrando que vitória do Botafogo sobre o Santos e vitória do Goiás sobre o Cruzeiro, o Vasco se mantém na 14ª colocação dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Enfim, né? Vamos torcer aí para que essa rodada não seja tão ruim, e em caso dessa vitória do Botafogo e vitória do Goiás, esse ponto conquistado contra o Atlético Paranaense será muito bom.
caso não aconteça esses resultados que a gente vai torcer até a finalização dessa rodada. Esse ponto poderia ter sido transformado em 3 pontos ali, lembrando que o Vasco teve condições, apesar de uma arbitragem completamente parcial, revertendo muitas faltas, aproveitando da situação para distribuir cartões amarelos para o elenco Cruz Maltino, tirando bastante jogador importante do jogo contra o Corinthians, e a gente vai falar muito sobre essa questão, que próximo jogo é importante o Vasco abrir o olho, porque teremos muitos desfalques. Mas falando sobre um resumão do jogo contra o Atlético Paranaense, o Ramon Dias espelhou, né, a formação tática do Atlético, que joga em casa com o ímpeto da torcida, tentando aí conquistar a vitória para chegar no pelotão de cima. Ramon Dias espelha a formação tática e acaba segurando o 0-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo ficou um pouco mais agitado. O Atlético Paranaense fez muitas substituições. Eu acho que o Ramon Dias demorou também para fazer algumas no Vasco, mas mesmo assim o empate permaneceu, com o Vasco perdendo boas oportunidades de gol. No primeiro tempo o Verratti teve as suas oportunidades, o Gabriel Peck também forçou ali o goleiro do Atlético fazer uma grande defesa, e no segundo tempo o Praxedes perdeu a bola do jogo, né? Um chute ali na rede pelo lado de fora, que muitos torcedores comemoraram até mesmo antes da bola bater na rede, né? E, cara, deu aquela impressão de rede balançando, de gol, e o torcedor vascaíno ficou louco. Caso realmente se concretizasse esse gol, seria excepcional, né? O Vasco estaria aí, já tinha ultrapassado o Inter e Corinthians e chegaria ali colado no Fortaleza, que tem 44 na 11ª colocação. Mas enfim, para passarmos dessas equipes, basta alguns resultados acontecerem. E claro, o Vasco vai para a próxima rodada, joga contra o Corinthians em São Januário, por conta de muitas faltas revertidas, cartões amarelos mandrakes de Anderson Daronco. O Vasco vai ter inúmeros problemas para montar aí a equipe, principalmente o técnico Ramon Dias, que valorizou, tá, na entrevista coletiva ontem, esse ponto importantíssimo. O Vasco também tem uma sequência de jogos invicto e vai para cima do Corinthians na próxima terça-feira, mas olha só, com suspensão, Maicon, Marlon Gomes, Léo Pelé e o Robson. Só nessa lista aí, 3 zagueiros. Aí tem o problema maior, além de ter esses 3 zagueiros suspensos, o Medel saiu ontem da partida contra o Atlético sentindo dores e será reavaliado. Então, é complicado, hein? Complicada a situação aí do elenco nesse momento, né? Temos Capasso, Miranda, Zé Vitor, temos jogadores aí à disposição. Tomara que não seja nada sério com o Medel. Não dá tempo de recuperar, porque o Vasco joga depois de amanhã contra o Corinthians. É um período muito curto. E vamos torcer para que esses exames, né, essa avaliação do Medel, dê tudo certo, né? Fique tudo bem, porque senão a coisa vai ficar complicada. A gente vai ter que jogar com uma dupla de zaga aí que talvez nem tenha atuado junto em treinamentos, né? Até porque o Vasco sempre tem como primeira opção o Léo Pelé hoje, a dupla é Medel e Maicon, e não teremos nem a primeira opção, nem a opção titular, né? Nem Maicon, nem Medel suspenso. E o Robson também, que entra em algumas partidas, como entrou ontem, também levou o 3º cartão amarelo e não joga. Então, um problemão aí para o técnico Ramon Dias nessa partida contra o Corinthians da terça-feira, que já temos ingressos esgotados. A torcida vascaína vai ao Caldeirão de São Januário empurrar o Vasco para essa vitória, e espero que dê certo, porque não temos espaço para perda de pontos nessa altura do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o Vasco ultrapassa o Corinthians, tá? Então, a equipe paulista vem pressionada para esse jogo e torce também pelos mesmos resultados que a gente acabou de falar, que no jogo contra o Goiás e Cruzeiro, e também Botafogo e Santos, que aconteça aí a vitória do Botafogo e a vitória do Goiás. Seria importante também para quem está ali acima com 44, que é o Corinthians. O Internacional com 43, que joga contra o RB Bragantino, que é um adversário muito difícil. E também a Fortaleza, que joga contra o Palmeiras, né? Jogou na semana passada e enfrenta o Palmeiras hoje na Arena Castelão. Então, muitos jogos importantes nesse domingo,
muitos desfalques importantes na terça-feira. O Gigante da Colina se concentra para dar a volta por cima e voltar a vencer. Já são 2 empates jogando fora de casa, o jogo atrasado contra o Cruzeiro no Mineirão e agora contra o Atlético Paranaense. Então daqui a pouco a gente volta com mais informações, resumão da rodada, tem jogo para a gente acompanhar hoje, tem jogo para a gente acompanhar amanhã e, claro, secador ligado. O Gigante da Colina precisa torcer contra os seus adversários para ficar mais fácil sair dessa situação e conquistar também, tá? A vaga na Copa Sul-Americana. Vou ficando por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais notícias. Um forte abraço, saudações vascaínas.